Oi gente, tudo bem? Vídeo novo no ar. Para quem não me conhece, eu sou a Bia Câmara e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as intervenções que normalmente são realizadas nos bebezinhos quando eles nascem aqui no Brasil. Bom, e eu já vou começar esse vídeo dizendo que provavelmente ele vai ser um pouco comprido, mas é justamente porque eu quero explicar cada procedimento para que vocês possam fazer as escolhas de vocês com consciência. Pois é, senhoras e senhores, então para quem já estava inscrito aqui no canal, para quem já vem acompanhando os vídeos e já assistiu a série sobre as intervenções que normalmente são realizadas durante o parto chamado de normal aqui no Brasil, agora tem mais essas informações para estudar. E, infelizmente, os bebezinhos quando nascem também costumam passar por uma série de procedimentos por pura rotina, sem real necessidade. Então é muito importante que a gente tenha ciência sobre quais são esses procedimentos e quando eles são realmente necessários para que a gente possa fazer as nossas escolhas e colocar tudo ali no nosso plano de parto. Para abrir o vídeo, então, eu acho importante fazer uma pequena contextualização. Quem vem acompanhando os vídeos aqui do canal já sabe que a gente está vivendo um momento de transição na área obstétrica. Então, a gente tinha uma série de procedimentos e condutas que vinham sendo utilizadas de rotina e que agora, com o avanço da ciência, a gente vem descobrindo que na maior parte das vezes elas podem ser prejudiciais quando são utilizadas sem real necessidade. E aí o que a gente percebe é que a gente ainda tem alguns médicos atendendo no modelo mais tradicional, ou seja, usando essas intervenções e esses procedimentos da forma como eles já faziam antigamente, ignorando todos esses estudos que vêm comprovando que eles não devem ser utilizados de rotina. E, em contrapartida, temos os médicos que estão realmente atuando segundo as evidências científicas mais atualizadas. Tem também alguns médicos que estão ali no meio do caminho, que algumas intervenções ainda preferem usar, algumas já conseguem perceber que são prejudiciais. E é por isso que é tão importante que vocês se informem em relação a esses procedimentos todos, para que vocês tenham condições de conversar com a equipe que está fazendo pré-natal, né? E fazer as escolhas de vocês. Em relação ao bebezinho, né, ao recém-nascido, está acontecendo mais ou menos a mesma coisa. Então, na área da pediatria, a gente também percebe esse momento de transição, onde existem novas indicações, novas evidências científicas, né, novos estudos que comprovam que algumas intervenções não devem ser realizadas rotineiramente, né, ou seja, sem real necessidade, mas a gente ainda encontra pediatras que estão utilizando essas intervenções como rotina, como eles sempre fizeram, como eles estão acostumados a fazer. O que complica um pouco nesse caso é que normalmente, quando a gente tem o nosso bebê, o pediatra que vai assistir ao nascimento é o pediatra que está ali de plantão, né? Então a maior parte das mulheres depende do SUS ou são gestantes que têm convênio, e aí a gente não tem muito essa possibilidade de escolher quem é o pediatra que vai acompanhar o nascimento do bebê, né? Essa possibilidade existe quando é uma gestante que está realmente contratando uma equipe verdadeiramente humanizada particular, e aí é interessante que você já converse com essa equipe a respeito do neonatologista que faz o acompanhamento na hora do nascimento do bebê, né? Neonatologistas são os pediatras que fazem o acompanhamento na sala de parto. Geralmente as equipes particulares que são verdadeiramente humanizadas tem neonatologistas para indicar, ou já tem até algum pediatra neonatologista na equipe. Mas, como eu falei, a maior parte das mulheres depende do pediatra que está ali de plantão. E é justamente por conta disso que é tão importante que a gente faça o nosso plano de parto e entregue ali para a equipe que está de plantão na hora que a gente chega no hospital para fazer a internação. Bom, então vamos começar, né? A primeira intervenção sobre a qual a gente vai falar é o clampeamento precoce do cordão umbilical do bebê. O nome parece difícil, mas não é nada complicado, gente. É simplesmente o corte que é feito no cordão umbilical do bebê a partir do momento que ele nasce. A maior parte das pessoas já viu aquela cena clássica em algum vídeo de parto ou filme, seriado, onde, logo após o nascimento do bebezinho, quase que imediatamente,
vem alguém da equipe, seja o médico ou às vezes o pai, e corta o cordão umbilical do bebê. Vocês já viram isso, não viram? Pois é, gente, a maior parte das pessoas já viu essa cena, mas o que os estudos atuais vêm demonstrando é que esse corte do cordão umbilical do bebê, quando é feito imediatamente após o seu nascimento, pode ser prejudicial para o bebê. Prejudicial? Como assim? Então não vai cortar o cordão? Calma, gente, calma. O cordãozinho vai ser cortado, mas as novas recomendações oficiais orientam que se espere mais ou menos entre 3 e 5 minutos antes de se cortar o cordãozinho do bebê. O ideal mesmo é que se espere o cordãozinho parar de pulsar e eu vou explicar isso para vocês. Mas esperando a partir de 3 minutos, o bebê já tem um ganho bastante satisfatório e eu vou explicar a razão. Então o que acontece? Quem acompanha os vídeos aqui do canal já sabe, mas pode ter gente que está chegando agora, então eu vou explicar. Às vezes é uma coisa que a pessoa nunca parou para pensar, mas agora vai ficar sabendo. Obviamente, enquanto o bebezinho está dentro da nossa barriga, ele não respira o gás oxigênio, porque ele está submerso no líquido amniótico. Então eu peguei alguns brinquedos do meu filho, como eu sempre faço, para explicar melhor esse processo. Então aqui, ó, a gente tem a placenta, esse fiozinho está representando o cordão umbilical e aqui está o bebê. Dentro da nossa barriga, então, o bebê não respira o gás oxigênio, mas a oxigenação dele é feita através do cordão umbilical. Então a placenta manda o sangue pelo cordãozinho que chega até o bebê, esse sangue oxigena o bebê e volta para a placenta. Esse processo é ininterrupto, como se fosse realmente o nosso processo de respiração. Então qual era a conduta anterior? A gente via que a placenta estava ali trabalhando, mandando sangue para oxigenar o bebê, né? Mas assim que o bebezinho nascia, esse cordão era cortado. Só que a placenta, gente, quando o bebê nasce, continua trabalhando. Ela continua mandando sangue pelo cordão. Quando a gente corta esse cordão imediatamente após o nascimento do bebê, esse sangue que estava sendo enviado no momento do nascimento fica lá, parado, na placenta e no cordão. E esse sangue que está aqui, na verdade, pertence ao bebê. Para vocês terem uma ideia em números, mais ou menos 30% do suprimento sanguíneo encontra-se na placenta no momento do nascimento do bebê. Sendo assim, quando esse cordãozinho era cortado imediatamente após o nascimento do bebê, ele não recebia esses 30% de sangue. Isso gerou um aumento considerável nos casos de anemia no primeiro ano de vida do bebê. E é por isso que hoje a recomendação oficial da Organização Mundial de Saúde é a de que se espere para cortar, né, o cordãozinho do bebê, justamente para tentar diminuir esse número de casos de anemia. E tem mais uma coisa, então vocês agora já sabem que dentro do ambiente intrauterino, ou seja, da nossa barriga, o bebezinho não respira o gás oxigênio. Então a oxigenação dele está sendo feita pelo sangue que é mandado pela placenta, certo? Quando ele nasce, a placenta continua trabalhando, ela está ali trabalhando bonitinha, continua mandando sangue para o bebê. Então, muitas vezes esse bebê, ao nascer, ainda não ativa imediatamente o sistema de respiração do ar, né, do gás oxigênio. Ele continua sendo oxigenado pelo cordão umbilical. E quando a gente corta esse cordão imediatamente após o seu nascimento, o que acontece é que ele tem que ativar imediatamente o sistema de respiração de gás oxigênio. Mas essa transição é muito mais tranquila quando a gente espera o bebê respeitosamente ativar esse sistema de respiração. Por isso que muitas vezes quando o bebezinho nasce, ele não chora imediatamente, porque ele ainda está sendo oxigenado pela placenta, ele ainda não ativou o mecanismo de respiração. Às vezes demora alguns segundos, alguns minutinhos, até ele ativar esse mecanismo e começar de fato a respirar sozinho, a respirar o gás oxigênio sem depender da placenta. Então, quando a gente espera esse mecanismo ser ativado, respeitando esse tempo do bebê, obviamente essa transição é muito mais tranquila para o bebê. Então vocês já podem
colocar lá no plano de parto de vocês que vocês não gostariam que o cordãozinho umbilical do bebê fosse cortado imediatamente após o seu nascimento. Que vocês preferem que se espere ali entre os 3 e os 5 minutos ou até que se espere parar de pulsar, que é o ideal. Ah, e tem uma dica, vocês devem estar se perguntando como é que vocês vão saber se o cordão parou de pulsar ou não. Então é o seguinte, como eu já falei, na hora que o bebezinho nasce, a placenta continua trabalhando e mandando sangue pelo cordão umbilical. Após o nascimento, esse sangue vai chegando até o bebê e ele não volta mais. Então essa placenta vai ficando numa coloração diferente, porque o sangue vai deixando de circular ali dentro. Quando o bebezinho nasce, o cordão geralmente é roxinho, porque o sangue está circulando ali. Esse sangue vai chegando até o bebê e aí vai ficando ali com o bebê e o cordão umbilical, por sua vez, vai ficando esbranquiçado, porque o sangue chega, fica ali no bebê e aí não tem mais nada circulando ali dentro. Esse é o sinal de que é um bom momento para se cortar o cordãozinho umbilical do bebê. A próxima intervenção que eu vou abordar hoje é a aspiração das vias aéreas e gástricas do bebê. Aqui no Brasil é praticamente um protocolo oficial que se aspire os bebês após o seu nascimento, supostamente para liberar esse bebê dos líquidos do parto. Acontece que os bebezinhos que nascem via vaginal automaticamente recebem uma massagem que é feita pelo nosso canal de parto no momento do seu nascimento. E essa massagem, essa compressão que é feita pelo nosso canal vaginal, automaticamente auxilia na expulsão dos líquidos de parto. Então, para que vai aspirar o bebê se o nosso próprio corpo já faz esse trabalho de liberar o bebê dos líquidos do parto? Eu não sei se vocês aí do outro lado já tiveram que fazer algum exame onde se passa uma sonda na garganta de vocês ou no nariz de vocês. Mas eu, como sou atriz, cantora, não sei se vocês sabiam, se não sabiam já estão sabendo, eu já tive que fazer. Então, esses exames são extremamente incômodos, desconfortáveis, dói, sabe? Pra que a gente vai fazer um bebezinho que está vivendo as suas primeiras sensações passar por esse apuro, Passar por um exame que não tem real indicação, não tem real necessidade. É óbvio, gente, que quando o bebezinho nasce e precisa da aspiração, quando o pediatra percebe que tem alguma necessidade de aspirar aquele bebê, ninguém vai questionar, Os procedimentos estão aí para serem utilizados nos casos de real necessidade. Ninguém vai negar a ciência, ninguém vai negar a tecnologia, ninguém vai negar recurso algum quando ele é bem-vindo. Mas para que a gente vai utilizar isso de forma rotineira, arbitrária, aleatória, sem precisar? Essa é a pergunta que não quer calar. Eu não sei se vocês sabem, mas a nossa primeira hora de vida é tão importante que ela recebe o nome de Golden Hour, ou seja, hora de ouro. Porque nessa primeira hora a gente tem um pico extremo de sensações que não se repete com essa intensidade em nenhum outro momento da nossa vida. Então, nessa primeira hora de vida, a gente tem que aproveitar para deixar esse bebê em contato pele a pele com a mãe, para colocar esse bebê para mamar, e não utilizar essa hora para fazer um monte de procedimentos dolorosos que poderiam ser feitos em outro momento, E pior, que muitas vezes são utilizados sem real necessidade, sem real indicação. Intervenção só em caso onde precisa da intervenção. A terceira intervenção sobre a qual nós vamos falar é a aplicação do colírio de nitrato de prata, popularmente conhecido como Credê. Para quem não sabe, o Credê é um colírio de cor escura que é aplicado nos olhinhos do bebê assim que ele nasce. Esse colírio foi inventado há muitos anos com a intenção de ser um tratamento profilático, ou seja, para prevenir possíveis consequências quando a mãe possui gonorreia. É importante que vocês saibam que quando a mãe possui gonorreia, é fundamental que se aplique o colírio. Ele realmente é um avanço nesse sentido, porque ele previne consequências como conjuntivites graves ou até mesmo a cegueira. Ou seja, não tem o que questionar. Mas e quando a mãe não possui gonorreia?
Tá aí o X da questão. É exatamente isso, gente. Quando a mãe não possui gonorreia, não tem necessidade de se aplicar esse colírio e é exatamente isso que a gente questiona. Ai, mas que exagero! É só um colírio, é tão rapidinho. Realmente é rapidinho, mas esse colírio é extremamente doloroso, ele arde muito nos olhinhos do bebê. E além disso, ele pode causar conjuntivite química. Ou seja, para que a gente vai aplicar esse colírio se ele pode ser prejudicial para o bebê? E aí muitos médicos argumentam que eles não têm como saber se a gestante tem ou não tem gonorreia, porque o exame que rastreia essa bactéria não faz parte dos exames de rotina que são pedidos durante o pré-natal. E nisso eles têm razão. Aí o que a gente pode fazer? Então, para você que chegou até aqui nesse vídeo e que não quer aplicar o colírio no seu bebê porque você não tem gonorreia, é importante que você peça para o seu médico que está fazendo o seu pré-natal uma guia para você fazer um exame que rastreie essa bactéria. A gente tem alguns exames no mercado, então tem alguns que são cobertos pelo convênio e outros que são mais específicos que não são cobertos, tem que pagar particular. Mas eu vou deixar o caminho das pedras mais ou menos explicado aqui para vocês. Vocês têm a opção de pedir para o obstetra de vocês uma guia para fazer uma cultura de bactérias, né, para rastrear ali a clamídia, a gonorreia, e aí vocês vão anexar esse resultado no plano de parto de vocês. Ou vocês podem fazer um exame que é mais específico, que se chama pesquisa do gonococo por PCR ou captura híbrida. Esse é o exame que não é coberto pelos convênios. Você pega esse resultado e anexa ali no seu plano de parto. Com isso, você tem mais poder de argumentação caso você se depare com um pediatra que seja favorável à aplicação do CREDE em todos os bebês. Porque com o resultado do exame você pode argumentar, falar, olha, eu fiz o exame, eu não tenho gonorreia e eu não quero que apliquem o colírio no meu nenezinho. A próxima intervenção sobre a qual nós vamos falar costuma ser a mais surpreendente para os pais que ficam sabendo da existência dela, que é a limpeza imediata do vernix do bebê e o banho que costuma ser dado logo após o seu nascimento. Vernix? Que é isso? Pois é, gente, o nome é meio complicado, parece até um palavrão, né? Mas não é nada disso, gente, o vernix é uma maravilha e já coloquem isso aí na cabeça de vocês. A maior parte das pessoas até já viu o vernix em algum vídeo de parto, alguma foto de bebezinho que acabou de nascer, mas não sabia que aquilo era o vernix. Então eu vou pôr uma imagem para vocês. Como vocês acabaram de ver, essa foto é de um bebezinho que acabou de nascer e ele está recoberto por uma pasta que parece um catupiry, não é isso? Muito prazer, esse é o vernix. A maior parte dos hospitais do nosso país adota a rotina prática de se esfregar esse vernix da pele do bebê. Então eles tiram todo o vernix e logo depois levam o bebezinho para tomar um banho para supostamente deixar o bebê limpo. Acontece, senhoras e senhores, que o vernix é o creme mais poderoso do mundo. Se inventassem um creme como o vernix para os pais usarem nos bebês, os pais usariam esse creme sem dúvida, comprariam esse creme achando que estariam fazendo o melhor negócio da vida. E aí a natureza oferece essa obra-prima de graça pra gente e a gente vai lá e tira o vernix da pele do bebê chamando o vernix de sujeira. Dá pra acreditar? Então, para vocês que ainda não se convenceram muito com essa história do vernix, eu vou falar algumas propriedades do vernix para vocês perceberem como ele realmente é incrível para o bebê. A primeira propriedade, que já é um grande benefício, eu acho que eu já vou convencer vocês por aqui, é que essa camada é uma grande proteção contra possíveis infecções hospitalares. Já deu para perceber como o negócio é poderoso, né? Mas tem muito mais. Eu vou até pegar o meu celular e ler de tantos benefícios que tem. Então, o vernix é antioxidante, hidrata e regula a temperatura corporal, cicatrizante, hidratante e diminui o risco de dermatite de contato. Gente, é só benefício.
É um creme poderosíssimo. Então você que está assistindo esse vídeo, já coloque aí no seu plano de parto que você não quer que o vernix seja retirado do seu filhinho após o seu nascimento. Para fortalecer ainda mais essa escolha, é bom que vocês saibam que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que se deixe o vernix no corpinho do bebê por pelo menos 6 horas. Mas o ideal é que não se retire esse vernix nas primeiras 24 horas de vida. E é aí que entra agora a história do banho no bebê. Então é o seguinte: a maior parte dos hospitais brasileiros adotam a prática de rotina de dar o banho no bebê logo após o seu nascimento. Sendo assim, ele perde todas essas propriedades do vernix. O que vocês podem fazer é colocar no plano de parto de vocês que vocês gostariam que o bebezinho só recebesse o banho após as primeiras 24 horas de vida. Nesse caso, ele vai receber todos os benefícios do vernix. O vernix vai ser absorvido pela pele do bebê como um creme mesmo, tá, gente? Ele não vai ficar o tempo todo com essa pasta. A pasta vai sendo realmente absorvida, né, e vai sumindo da pele do bebê, mas vai trazendo todos esses benefícios. Ai, mas aí eu vou colocar a primeira roupinha no bebê com ele todo sujo? Gente, mais uma vez, vernix não é sujeira. Gravem isso na cabeça de vocês. Vernix não é sujeira. É isso, gente. Pensem no que eu falei no começo. O vernix é o creme mais poderoso do mundo. Então você vai agir como se você tivesse realmente passado um creme muito poderoso na pele do seu bebê, vai colocar a roupinha normalmente e tá tudo certo. Deixa o vernix quieto aí. A próxima intervenção que eu vou falar é um pouco mais polêmica, que é a injeção da vitamina K. Como essa intervenção é mais polêmica, eu vou falar sucintamente sobre ela e aí vocês vão estudar, pesquisar e se aprofundar nesse assunto para fazer a escolha de vocês, certo? Então vamos lá. A injeção de vitamina K foi criada para prevenir a doença hemorrágica nos bebezinhos. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde adota o protocolo de que todos os bebezinhos que nascem recebem a injeção de vitamina K intramuscular. Mas alguns pais questionam esse protocolo e acabam optando ou por oferecer a vitamina K via oral ou às vezes por não dar a injeção de vitamina K. Independente de toda essa polêmica e das escolhas individuais de cada mãe, de cada casal, eu decidi vir aqui pertinho da câmera para dar uma dica para vocês. O que vocês podem fazer em relação à injeção de vitamina K é colocar no plano de parto de vocês que vocês gostariam que esse procedimento fosse realizado com o bebezinho mamando no colo da mãe. Aliás, essa é uma dica para vocês levarem para a vida, porque quando o bebezinho passa por uma injeção ou uma vacina mamando no colo da mãe, ele tem uma diminuição no estresse, a dor fica mais tranquila de administrar para o bebê. Então vale a pena levar essa dica para sempre. As duas últimas intervenções sobre as quais eu vou falar são as que me deixam verdadeiramente irritada. Eu acho um absurdo ter que vir aqui e gravar um vídeo para falar sobre isso. Mas é importante que vocês saibam da existência desses protocolos em alguns hospitais. Então, o primeiro desses procedimentos que me causa revolta é a separação da mãe e do bebezinho logo após o seu nascimento. Gente, lugar de bebezinho é no colo da mãe. Quando esse bebezinho nasce bem, não tem por que separar o bebê da mãe. Como eu expliquei para vocês, a primeira hora de vida é a golden hour. Então, o bebezinho que nasce e fica em contato com a mãe só tem benefícios. Isso abaixa os níveis de adrenalina do bebê, porque, afinal de contas, ele está num mundo estranho, né? Isso dá um pico de adrenalina. Então, se a gente deixa esse bebezinho no colo da mãe, a gente vê uma queda no pico de adrenalina, a gente vê que o bebê tem mais facilidade para mamar, o bebê fica mais tranquilo, tem uma redução no nível de estresse do bebê, o contato pele a pele mantém o bebê aquecido, o bebê chora menos, enfim, a experiência como um todo é muito benéfica para o bebê quando ele fica em contato pele a pele com a mãe após o seu nascimento.
Mas, infelizmente, aqui no nosso país, grande parte dos hospitais, principalmente as grandes maternidades, adotam a prática de se levar o bebezinho que acabou de nascer para o berçário. Por que eles fazem isso? Obviamente porque a rotina deles fica muito mais fácil, né? Se eu pego todos os bebês e levo para um lugar só, eu coloco o pediatra ali e aí esse pediatra consegue facilmente atender todos aqueles bebês. Se o pediatra tem que sair em cada quarto prestando essa assistência, fica mais difícil para o pediatra. Mas o que é melhor para o bebê? Então essa intervenção me revolta por isso, porque a prática adotada é o que é melhor para o hospital, para a organização, não é o que é melhor para a mãe e para o bebê. E eu não acho isso certo, vocês acham? Muita gente tem questionado esse procedimento, vocês podem colocar isso no plano de parto de vocês, mas infelizmente a gente vê que algumas maternidades continuam batendo pé e pedem que o bebezinho passe no berçário central, né? Não abrem mão disso. Quando a gestante está sendo acompanhada por um pediatra neonatologista particular, às vezes ela consegue diminuir o tempo que esse bebezinho vai ficar no berçário. Mas em geral, ele vai ter que passar no berçário do mesmo jeito. Tem hospital que não arreda pé, gente, que o bebê tem que passar pelo berçário, não tem jeito. Nesse caso, quem vai parir pelo SUS tem mais sorte, porque em geral os hospitais do SUS do Brasil já promovem o alojamento conjunto a partir do momento que o bebezinho nasce. Esse termo, alojamento conjunto, designa exatamente essa prática. O bebezinho não sai de perto da mãe, a não ser em casos de real necessidade, quando ele precisa de alguma assistência especial e precisa ir para o berçário. E o outro procedimento, a outra intervenção que também me revolta e que tem relação com essa prática de levar os bebezinhos para o berçário central é a introdução de fórmulas lácteas na dieta do bebê logo após o seu nascimento. Para quem não sabe, fórmulas lácteas são os complementos, os leites artificiais. Então, senhoras e senhores, aqui o que acontece é o seguinte: a gente já viu que muitas vezes o bebezinho é separado da mãe logo após o seu nascimento e não tem o estímulo da amamentação na primeira hora de vida. Aí ele vai para um berçário central, ficar longe da mãe. Aí o que acontece? Esse bebê vai chorar, é evidente, né? Muitos hospitais nesse momento oferecem complemento para esse bebê, quer dizer, ele poderia estar lá no quarto mamando, mas ao invés disso, os hospitais oferecem leite artificial para o bebê, para eles ficarem quietinhos ali no berçário. Então é aquilo, mais uma vez eu vou falar. Quando o bebezinho precisa de um leite artificial por alguma razão, quando o bebezinho precisa de alguma intervenção, quando ele precisa de uma assistência especial, ok, mas a maior parte dos bebês não precisa de nada disso, eles só precisam ficar do lado da mãe. Então vamos deixar esses bebês com a mãe. Essa prática de se introduzir a fórmula na dieta dos bebês logo após o seu nascimento, para quem não sabe, aumenta bastante o risco do bebê desenvolver a APLV. Se você ainda nunca tinha ouvido falar nessa sigla, você vai ouvir bastante. APLV significa alergia à proteína do leite de vaca. Infelizmente, nos últimos anos, a gente vem percebendo um aumento considerável no número de casos de bebês e crianças diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca. É importante que vocês saibam que a alergia à proteína do leite de vaca é uma coisa, intolerância à lactose é outra coisa. São coisas completamente diferentes, tá? Gente, isso é um absurdo sem tamanho. Ainda tem hospital que oferece esses leites em chuquinha, o que pode promover a confusão de bicos, atrapalha completamente o estabelecimento do início do processo de amamentação. Quer dizer, tá tudo errado, gente. Para tudo e começa de novo, sabe? Então, coloquem no plano de parto de vocês que vocês não querem que seja administrado leite artificial para o bebezinho de vocês após o nascimento. É importante colocar, a não ser, óbvio, em casos de necessidade, como eu já falei, né? Mas assim, oferecer leite artificial de praxe, porque é rotina, vocês podem se posicionar, podem colocar que vocês não querem que façam isso com o filho de vocês. Olha, gente, aqui eu vou dar uma dica para vocês. Informem-se sobre aleitamento ainda na gestação.
O que acontece é que muitas gestantes não se informam sobre a amamentação, não querem ler sobre aleitamento, acham que vai ser tranquilo. E aí quando o bebezinho nasce e as dificuldades começam a surgir, a gente fica muito suscetível às opiniões dos profissionais de saúde. E infelizmente, em relação ao aleitamento, a gente vê muita informação desatualizada circulando, a gente vê mitos circulando, a gente vê informação errada circulando. Então é importante que vocês leiam principalmente sobre pega correta, colostro, livre demanda e descida do leite. Leiam sobre tudo isso para que assim que o bebezinho nascer, vocês não se assustem com as dificuldades iniciais. Agora, a dica top! Se você puder, você que ainda está aí passando pela gestação, desde agora procure e já contrate uma consultora de amamentação. Isso faz muita diferença no início do processo de aleitamento. Agora deu para perceber porque que essas duas últimas intervenções me causam tanta revolta, né, gente? Para mim é difícil ter que gravar um vídeo para falar sobre isso. Eu acho realmente um absurdo que existam essas condutas, mas a gente sabe que elas são reais. Então, a partir de agora, eu espero que vocês utilizem esse vídeo para aprofundar as pesquisas de vocês e que esse vídeo realmente funcione como um ponto inicial para que vocês possam fazer todas essas escolhas com consciência. Quem tiver dúvida pode deixar aqui embaixo, pode escrever aqui nos comentários que eu sempre respondo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações sobre os próximos vídeos que eu vou gravar e a gente vai se vendo por aqui. Tchau, tchau e até mais!